A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje. Vamos entrar em uma área que parece ser muito delicada, que é o assunto de problemas dentro do ambiente da igreja. Isso é uma verdade no Novo Testamento. Agora você vai ficar muito surpreso com qual que é o seu comportamento em relação a isso. Isso vai provavelmente surpreender a muitos. O nosso texto base fica em Atos, no capítulo 6. É importante você saber o contexto. O contexto é a distribuição de alimentos entre as viúvas de origem grega e as viúvas de origem hebreia. Vamos ao texto. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, houveram queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Vamos pular o verso 2 e o verso 3 diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais vamos constituir sobre este importante negócio. A partir de agora nós vamos interpretar e você vai ficar muito surpreso. Você encontrou esse vídeo na playlist Maturidade, ou seja, uma playlist voltada para a maturidade do crente em Jesus Cristo. Ou seja, nós encontramos aqui uma grande falha, uma grande infantilidade. Atos capítulo 6. Vamos primeiro lembrar quando que Jesus subiu ao céu. Foi em Atos capítulo 1, correto? Sim. Em Atos capítulo 2 aconteceu o Pentecoste e agora nós estamos em Atos capítulo 6. É o início da obra da igreja primitiva dos apóstolos, dos discípulos. Ou seja, já no início da obra aconteceram problemas. Repito, já no início da obra já houveram conflitos, necessidades, problemas, dificuldades. Essa já é uma informação de grande revelação para nós. Porque muitas pessoas imaginam a igreja como um lugar de utopia, de fantasia, um lugar onde nunca, jamais vai acontecer algo que precise ser ajustado. Nós encontramos, tanto nessa passagem como em diversas outras passagens do Novo Testamento, uma verdade bíblica a ser aprendida. Na igreja também existem problemas que precisam ser ajustados. O que muda é o nosso comportamento, como é que nós devemos pensar e agir, em frente a esses problemas, a essas dificuldades. Então aqui a igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos, estavam cooperando para o avanço da igreja e aconteceu esse grande problema na distribuição diária de alimentos. Aconteceu ali uma divisão, uma facção, de maneira que a distribuição ela não era correta, ela não era ideal. O que vai dizer o verso 3? Vai dizer que devem ser escolhidas pessoas no meio de toda a congregação com 3 características: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E essas pessoas devem ser encarregadas desse importante negócio. Aqui eu aprendo outra coisa. E o que eu aprendo é que os problemas, eles não servem para nós ficar murmurando, se queixando e reclamando, como a maioria das pessoas fazem. Eu vejo que o ato da maioria das pessoas, todos vemos isso acontecendo continuamente. Quando acontece um problema, é reclamar, murmurar, se queixar. Ou seja, que as pessoas não têm disponibilidade nenhuma de colocar as suas mãos para ajustar o que precisa ser ajustado. Porque as pessoas imaginam, no seu limitado entendimento do texto bíblico, que ao longo da Bíblia não acontecem problemas dentro da igreja para serem resolvidos. A verdade é que quando você lê todo o Novo Testamento, você vai ver que diversos problemas surgiram e diversos problemas foram resolvidos através da interferência
através da participação de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo. Ou seja, que precisa haver em nós uma disponibilidade, precisa haver em nós um interesse, uma disposição em nós colaborar, em nós ajudar, para que esses ambientes sejam transformados, para que esses problemas sejam resolvidos, para que sejam superados, para que tudo seja ajustado. Então eu vejo que esse ambiente que infelizmente muitas pessoas imaginam, em que nunca vão ver nada para ser ajustado, é um ambiente muito fantasioso e muito distante do texto bíblico. O texto bíblico sempre vai mostrar homens e mulheres, e tarefas, enfim, ações que precisam ser melhoradas e precisam ser aperfeiçoadas. E no Novo Testamento nós vemos, repito, com muita clareza, a intervenção de homens e mulheres para mudar situações e cenários. Mas também é importante a gente observar nesse texto as 3 características dessas pessoas que são escolhidas para tomar governo sobre essas situações. As 3 características são a boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Precisa primeiro ter uma boa reputação, um bom testemunho, tanto com os de dentro quanto com os de fora, para que essa pessoa não caia em descrédito. Precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou seja, uma pessoa que se vê com muita clareza, que é governada pelo Espírito de Deus. Porque se ela for governada pelo Espírito Santo, certamente essa obra vai dar certo, porque o governo do Espírito Santo na vida da pessoa é que vai capacitar ela, instrumentalizar ela para que seja bem sucedida a obra. E o terceiro aspecto é a sabedoria. Nós não precisamos tão somente ter boa reputação com as pessoas. Na realidade, nós precisamos também ter sabedoria, saber lidar com pessoas, com circunstâncias, com problema, com modos de solucionar. Então, precisam ser escolhidas pessoas bem qualificadas, pessoas com essas qualificações, para que o reino de Deus avance, para que problemas sejam solucionados, para que o reino de Deus, o reino de Cristo, cresça e avance na face da terra. Esse vídeo vai contribuir muito para o seu crescimento, porque esse vídeo tem por objetivo te retirar do ambiente de murmuração e reclamação, porque nós vemos que nós não temos esse direito, não é um local agradável diante de Deus nós ficarmos murmurando e reclamando. Na realidade, a solução é você mesmo. Você é a solução dos problemas. Você precisa ser essa pessoa de boa reputação, cheia do Espírito Santo e de sabedoria, para que seja escolhida, para que seja comissionada, para que você possa participar e solucionar coisas que precisam ser solucionadas. Então, meu irmão e minha irmã, repense a maneira que você tem vivido, reclamando, maldizendo, fofocando e tantas coisas nesse sentido que não são agradáveis diante de Deus. Repense a sua maneira de pensar, repense a sua maneira de agir. Que esse vídeo possa transformar completamente a sua vida, o seu entendimento e suas ações, seus atos, em nome de Jesus. Que a sua compreensão, sua maneira de falar e agir venha mudar. Não critique outras pessoas quando você mesmo não está disposto a colaborar naquela obra. Não critique, pelo contrário, se disponha a ajudar. Preocupe-se em você ter as qualificações que são necessárias para que você possa contribuir no reino de Deus na terra. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo.